Candidato, você sabia que é possível anular questões objetivas em concursos públicos? Imagine que você chegou para fazer sua prova e se deparou com uma questão estranha. Em situações como essa, muitas vezes os candidatos não sabem o que fazer. Então, se você já passou por uma situação assim, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar de forma pormenorizada como você pode agir tanto na via administrativa ou até mesmo na via judicial, a fim de resguardar o seu direito. Eu que já fui concurseiro, sei o quanto é frustrante você se preparar por meses, talvez até por anos, para aquele concurso que pode mudar a sua vida e de repente se deparar com uma questão mal formulada, com um erro crasso, um erro evidente, e por conta de uma questão, de duas questões, acabar sendo eliminado de um concurso e ver o seu sonho ruindo. Eu já passei por isso. Então, a ideia desse vídeo é justamente te ajudar a não passar por uma situação como essa, ou caso aconteça, para que você saiba como agir a fim de realmente garantir que o seu direito seja protegido. Antes de nós seguirmos aqui com esse conteúdo tão relevante, se você é concurseiro ou conhece alguém que está nessa jornada, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like também, porque isso é muito importante. Na verdade, nós já produzimos muito conteúdo, especialmente lá no Instagram. Estamos migrando agora para o YouTube também. E caso você possa nos acompanhar aqui, será muito importante para reforçar aqui o nosso trabalho e, claro, poder ajudar vocês cada vez mais com conteúdo de muito valor. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Silas Adalto, advogado especialista em concursos públicos e responsável por auxiliar milhares de candidatos em todo o Brasil. O intuito aqui desse vídeo, desse canal, é justamente reforçar e passar uma mensagem de força para os candidatos, a fim de que cada um conheça o seu direito e não seja responsabilizado a pagar a conta pelos erros daquelas que são as maiores responsáveis pelas principais ilegalidades Brasil afora, as bancas examinadoras. Indo direto ao ponto. Como é que funciona a anulação de questões em concursos públicos? Na verdade, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: existem dois caminhos que você pode adotar quando o tema é anulação de questões. O primeiro é pela via administrativa e o segundo pela via judicial. A grande questão é que a desinformação é tão grande que muitas vezes os candidatos até mesmo têm medo de entrar com recurso administrativo e ser prejudicado, quando na verdade isso não pode acontecer de maneira alguma. Eu quero que você guarde uma informação no seu coração. Tenha em mente o seguinte: você sabe quando você está respondendo questões de objetivo, né? Os professores ensinam que quando existe ali uma palavra sempre, nunca, você deve ficar atento. Mas quando o assunto é recorrer sobre a anulação de uma questão, você nunca irá pular etapa. Significa dizer que você sempre irá recorrer primeiro administrativamente e somente depois da resposta ao seu recurso, se houver necessidade e viabilidade jurídica, você vai para a via judicial. Ou seja, não judicialize antes de resolver, de tentar solucionar administrativamente, porque você pode estar queimando uma ficha sem necessidade. E quando o assunto é recurso administrativo, o principal ponto de atenção é justamente o edital do concurso. Por quê? É justamente nele que as regras do jogo estão estabelecidas, como, por exemplo, qual o prazo recursal, quando esse prazo efetivamente se inicia, qual é o procedimento que os candidatos deverão adotar e qual o procedimento que a banca levará em conta para corrigir aquelas questões. Então, conhecer as regras do jogo é um ponto muito importante para que você possa recorrer administrativamente. Anota aí essa dica de ouro. Quanto mais bem fundamentado for o seu recurso administrativo, quer seja com referências bibliográficas, de livros, de artigos e até mesmo de jurisprudência, maior será a chance de êxito no seu caso. E tenha em mente o seguinte: quando nós estamos falando de questões objetivas, não repita o padrão que os professores passam como referência para o recurso, porque sempre que a banca percebe que os recursos são repetidos, ela simplesmente desconsidera. Ou seja, é importante que você tenha aquela referência, mas que você mesmo, com as suas palavras, desenvolva um recurso bem técnico e quanto mais bem fundamentado, maior será a chance de anulação. Se até aqui esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, deixe aqui embaixo um comentário se você já passou por alguma situação relacionada a concurso público e questões objetivas, se às vezes você já deixou de ser aprovado em um concurso muito bom por conta de uma ou duas questões, ou se você mesmo já foi beneficiado por uma situação como essa, tá? A gente sempre acompanha aqui os comentários, a gente vai estar respondendo os comentários de vocês e, claro, a depender da sua dúvida, da sua interação, a gente pode até fazer um vídeo específico sobre esse tema. Vamos supor que você passou por todas essas etapas. Então, você fez sua prova, você acompanhou a divulgação do gabarito preliminar, viu os professores e cursinhos orientando questões que eram passíveis de recurso, identificou aquelas que eram interessantes para você, fez um recurso muito bem fundamentado, colocando referências bibliográficas, de artigos, jurisprudência, mas ainda assim, mesmo aquela questão absurda não foi anulada. O que fazer? É justamente nesse momento que nós entramos na possibilidade de ingressar com uma ação judicial.
E antes de mais nada, de te explicar esse passo a passo, quero que você tenha em mente o seguinte: não são todas as questões que podem ser anuladas administrativamente que também poderão ser anuladas na via judicial. Isso ocorre porque o judiciário ele só pode intervir se houver de fato uma ilegalidade relacionada àquelas questões. Aqui no escritório, inclusive, nós já tivemos a oportunidade de ingressar com diversas ações e conseguir, inclusive, anulações de questões que permitiam que candidatos que estavam sendo eliminados fossem mantidos no cargo, fossem mantidos concorrendo àquele concurso. Inclusive, um desses casos foi de uma candidata que estava concorrendo a um cargo de auditor no Distrito Federal e ela estava sendo eliminada do concurso em virtude de uma só questão. Nós acompanhamos, analisamos as questões, identificamos uma questão que de fato extrapolava o edital, uma questão absolutamente desatualizada, e identificando isso, nós conversamos com ela, que nos procurou no escritório, ingressamos com a ação judicial, conseguimos não só a liminar de anulação daquela questão, mas ao final do processo a ação de fato foi julgada procedente, e em virtude dessa anulação pela via judicial, essa candidata recebeu aquela pontuação perdida, voltou ao concurso, foi aprovada nas demais etapas, inclusive agora está apenas aguardando a sua nomeação. Ou seja, perceba, uma única questão pode realmente mudar a sua vida e conhecer o seu direito pode fazer toda a diferença. Candidato, quando nós estamos falando da possibilidade de anulação de uma questão objetiva pela via judicial, eu preciso que você guarde essa frase. O juiz, o poder judiciário, ele não tem competência para substituir a banca examinadora. O que isso significa dizer? Que o juiz não vai pegar a sua prova, a sua questão e corrigir para você. O juiz ele somente vai intervir naquela situação, nesse ato administrativo, se houver uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade. E isso não sou eu quem estou falando. Na verdade, nós temos um precedente do STF, que é o tema 485, que assinala justamente isso. O Poder Judiciário só é competente para intervir e anular uma questão se houver ilegalidade e inconstitucionalidade. E aí existem alguns casos, depois a gente faz um outro vídeo especificamente sobre isso, mas tem algumas hipóteses em que o judiciário considera que uma questão é ilegal, quando extrapola o conteúdo programático, ou seja, não estava previsto no edital, quando uma questão possui um erro grosseiro, um erro crasso, situações de uma questão de múltipla escolha com mais de uma resposta possível, ou o oposto, quando você tem uma questão de múltipla escolha, mas que ela não tem nenhuma resposta correta. Essas são algumas das situações que configuram uma ilegalidade em que o poder judiciário precisa intervir. Mas para isso, muitas das vezes você precisa de um parecer técnico, de um professor, de um especialista, para demonstrar para esse juiz que de fato ele pode intervir e anular aquela questão. Como vocês viram, tanto pela via administrativa como pela via judicial, é perfeitamente possível conseguir a anulação de questões ilegais, questões com erros grosseiros, tá? Só que é muito importante, e aqui vai um conselho para vocês, contar com a ajuda de especialistas, quer seja na via administrativa, sendo os professores, sendo os cursinhos que têm bastante expertise nessas situações, como na via judicial, contando ali com um advogado especialista em concursos públicos que seja da sua confiança. Não se esqueça, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, não deixe de deixar também o seu like nesse vídeo, porque isso nos ajuda muito, tá? E claro, envie, compartilhe esse vídeo com outros colegas, com outros amigos concurseiros, que também podem se beneficiar desse conteúdo que é tão relevante para todos os candidatos, tá? Além disso, aqui na descrição do vídeo, nós vamos deixar aqui nossas redes sociais, nos acompanhem por lá também, nós estamos sempre trazendo conteúdo todos os dias, tirando a dúvida dos candidatos, e eu espero que possamos te ajudar da melhor forma possível. Lembre-se, o sucesso em concursos públicos não depende exclusivamente das horas que você dedica aos estudos, mas também de conhecer todos os seus direitos a fim de não ser prejudicado por qualquer ilegalidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.